Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Hoje é um dia muito feliz para nós, que amamos a igreja, que amamos a casa do Senhor. Estávamos muito desejosos por chegar esse dia, chegar esse momento em que nós poderíamos retornar aqui para cultuarmos ao Senhor. Domingo de manhã é muito bom poder acordar e já vir até a casa de Deus. Eu digo para as pessoas que o culto domingo de manhã é bom por vários motivos, né? Primeiro, porque estamos dando os primeiros momentos do nosso dia para o Senhor, mas não daria tempo hoje, né, de manhã cedinho, de algumas coisas acontecerem para que pudessem então prejudicar a nossa chegada até a casa do Senhor. Quando o culto é à noite, é muito gostoso também, mas acontecem tantas coisas, né? Às vezes o casal se indispõe um com o outro e diz assim: não, hoje não vou na igreja, e acabam perdendo por conta disso, né? As tarefas de casa, aquela correria, e às vezes chega uma pessoa num horário que é inconveniente, e para a gente não se tornar mais inconveniente, a gente acaba atendendo aquela pessoa, acaba perdendo muitas vezes o horário. Então é muito gostoso estar aqui de manhã com os irmãos para nós adorarmos ao Senhor. Amém? Chamar aqui a Gisele, bem rapidinho, vem aqui, meu filho. Quero aqui agradecer a Deus, porque se eu não estiver enganado, nosso último culto foi domingo que antecederia o dia 27 de fevereiro, era 28, que seria um domingo também pela manhã. E a gente tomou a decisão de fechar a igreja por uma questão de segurança, buscando sempre o cuidado com os irmãos e com as famílias. E durante esse processo a Gesiane ficou enferma, né? Ficou doente, foi um período muito difícil. E eu queria aproveitar essa oportunidade aqui para agradecer a Deus, aos irmãos, às orações, as mensagens de apoio, as ligações que foram feitas, que foram muito importantes para mim, para a Gesiane, para a Sara, para o Mateus, porque isso nos fortalece, irmãos. Eu posso dizer que Deus marcou a nossa vida através dessa situação e também da vida dos irmãos, porque cada oração que chegava, cada mensagem de apoio, cada ligação que chegava, nos fortalecia e nos trazia assim uma esperança maior de que as coisas boas de Deus poderiam acontecer na vida da Gesiane. E não foi um processo fácil, foi um processo delicado, difícil que a gente passou, mas Deus é fiel e nós estamos hoje aqui de manhã para louvar e agradecer o nome do Senhor. Quer falar alguma coisa? Então venha cá para nós agradecermos a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos, nessa hora. Quero aqui fazer uma oração de gratidão, porque eu poderia estar hoje pela manhã aqui sozinho. Talvez não fosse mais nem um pastor dessa igreja, porque um pastor sem uma família, sem uma esposa, e eu costumo dizer que a minha esposa no meu ministério ela é 70%. Eu sou só 30%, me conformo em ser só esses 30%, porque realmente ela tem sido uma bênção na minha vida, na vida dos nossos filhos, da nossa família e também na nossa igreja, no nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, por essa manhã tão especial que temos em Tua presença. Obrigado, Deus, pela vida da Gesiane, que é tão preciosa para mim, como também para toda a nossa igreja, todos os nossos irmãos, toda a nossa família, Senhor. Muito obrigado por estar com ela aqui, Senhor. Quando ela estava enferma em casa, eu vi alguns vídeos que a gente grava, que às vezes antes do culto, ela cantando, a gente brincando, fazendo alguma coisa aqui sempre junto. E o meu coração se enchia de esperança por receber mais uma vez minha esposa em casa, e ela chegou, está bem, está forte, e eu quero, a Deus, te louvar, Senhor, porque temos uma família na fé que nos sustentou, que nos carregou nos seus braços, no momento mais delicado da nossa família, Senhor. Muito obrigado, Deus, porque nós sabemos que podemos confiar em Ti, ó Deus, em todos os momentos da vida, Senhor. Muito obrigado, Deus, por essa manhã, no nome precioso de Jesus. Amém. Gisele vai ficar aqui para as criancinhas menores, para a gente poder dar um suporte melhor para os irmãos nesse culto. Então, até que idade? Até 9 anos, vem aqui para a gente poder orar no nome de Jesus. Prometo a vocês que não vou me estender. A gente vai ter um culto bem direcionado nesse sentido do tempo também, para a gente não
se estender muito no nome de Jesus. Só a Hannah, cadê o... Ah, está ali, o neto da irmã Lúcia. O Benjamin. Vamos orar, irmãos, mais uma vez? Pai, muito obrigado pela vida da Raninha e pela vida do Benjamin e pela vida da Gesiane, que os acompanhará nesse momento aqui do lado, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que seja também um tempo gostoso para eles, que eles possam aprender um pouco mais do Senhor, e não somente aprender, Senhor, mas experimentar na sua vida todos os ensinamentos que são passados pelos seus pais, pela sua família, pelas ações que são feitas na igreja, Senhor. Muito obrigado por tudo, por esse tempo, no nome precioso de Jesus. Amém. Pode se sentar. Vamos abrir, irmãos, nossas Bíblias. Gênesis capítulo 37. Gênesis 37. E nós vamos ler do verso 1 até o verso 10 de novo, que já foi lido pelo Francisco no início, para nossa reflexão nessa noite. Gênesis 37, a partir do verso 1, e nós vamos ler então até o verso de número 10, que diz assim: Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando Jacó tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel, e aqui Israel era Jacó, gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que eu tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Verso 8. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais, por causa do sonho que havia tido. Depois teve outro sonho, e contou a seus irmãos: tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe, seus irmãos, vieremos a nos curvar até o chão diante de você? E aí eu vou ler o verso 11 que não estava aqui, para a gente poder complementar. Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele, e o pai, no entanto, refletia naquilo. Vamos orar, irmãos. Pai querido, nessa manhã tão boa, tão abençoadora em tua presença, nós queremos glorificar o teu nome, Senhor. Esse é o único motivo de nós sairmos das nossas casas e virmos até esse lugar, é para cultuar e adorar o teu nome, Senhor. Enquanto nós, como igreja no mundo, como igreja global, não entendemos que o culto é para o Senhor, que tudo é feito para o Senhor, haverá uma grande possibilidade de não entregarmos aquilo que o Senhor merece nos momentos de adoração. Por isso, ó Deus, nessa manhã nós entregamos tudo a Ti. Entregamos nosso amor, entregamos nossa devoção, entregamos, ó Deus, nossa adoração, entregamos também, ó Deus, nossas lutas e nossas dores, que muitas vezes, ó Deus, trazem sofrimento sobre o nosso coração, sobre os nossos pensamentos. Por isso, nessa manhã, ó Deus, nos livra
de todo peso, e que o nosso coração e a nossa mente possam estar, ó Deus, ligadas com o Senhor, e que tudo que vai ser falado e compartilhado nessa manhã aqui possa de alguma forma trazer direção para a nossa vida, ensino para a nossa vida, para que nós possamos, ó Deus, nos conformar ou estar de conformidade com aquilo que o Senhor espera de cada um de nós nessa manhã. Nós oramos, meu Senhor, com o nosso coração cheio de alegria, no nome preciosíssimo de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Irmãos, eu estou muito preocupado, mas muito preocupado mesmo, com famílias. Porque a família, irmãos, é o que forma a sociedade. A família é fundamental para uma sociedade mais justa, uma sociedade mais humana, uma sociedade mais voltada para o outro. E a gente vai olhar para a Bíblia nessa manhã e perceber que famílias que servem a Deus, elas enfrentam problemas. Francisco falou aqui no início a respeito de José, o poder que Deus colocou em suas mãos e como José foi uma bênção para os seus familiares, para as pessoas que conviveram com ele nos seus dias, a partir do momento que ele se tornou governador do Egito e que se tornou uma bênção para aquele mundo antigo, porque o Egito governava todo aquele mundo antigo. Mas a despeito de José, sendo esse homem de Deus que nós vemos como governador, como administrador, como alguém que perdoou os seus irmãos, nem sempre José foi assim. Porque nós somos pessoas frágeis, nós somos pessoas cheias de defeito muitas vezes. Talvez você possa olhar aqui para mim nessa manhã e achar que eu sou uma pessoa até parecida com Jesus, ou uma pessoa que não tem imperfeição. Eu quero começar dizendo para os irmãos que eu sou uma pessoa cheia de falhas, assim como você também é. Mas a despeito das falhas que eu tenho, Deus deseja me usar. A despeito das falhas que você tem, Deus também deseja me usar. Deus encontra pessoas em todas as histórias da vida. Deus encontra pessoas em todas as eras, para que essas pessoas possam ser usadas por Ele, para que essas pessoas possam ser uma bênção na vida de outras pessoas. E o que Deus quer nos comunicar nessa manhã, em primeiro lugar, é que Deus quer que você seja uma bênção para o outro. Nós precisamos, irmãos, abrir o nosso coração, não somente nessa manhã, para receber essa mensagem de Deus, mas nós precisamos realmente nos esforçar muito em Deus, para que sejamos e para que possamos atingir os propósitos de Deus estabelecidos para a nossa vida com relação ao outro. Eu quero falar, irmãos, de problemas de família nessa manhã. Pastor, por que o senhor gostaria de falar sobre isso? Porque eu tenho problemas na minha família. E eu tenho certeza que você também tem problemas na sua família. E esses problemas muitas vezes nos trazem tristeza. Quantos de nós aqui nessa manhã, como pais, chegamos aqui entristecidos com os nossos filhos? E às vezes até não queremos vir à igreja, porque ficamos feridos, porque ficamos magoados, aconteceu alguma coisa. Quantas vezes nós, esposos, não saímos de casa, ou esposas, não saímos de casa feridos com o cônjuge, porque aconteceu algo, porque foi dito algo que trouxe tristeza, que trouxe aflição. Quantas vezes nos nossos relacionamentos familiares não acontecem situações que trazem tristezas sobre as nossas vidas? Pois bem, irmãos, a vida muitas vezes das nossas famílias, por mais abençoadas que elas possam ter, elas são famílias que enfrentam problemas. E nós nessa manhã vamos falar da família de um homem chamado Jacó. E quem era Jacó? Jacó, irmãos, foi um homem escolhido por Deus, para que a partir dos filhos que ele teria, esses filhos pudessem então formar uma nação, que pudesse representar Deus na terra, que pudesse ser uma bênção para as famílias na terra, para que essas famílias pudessem então ter um modelo
ter uma família, ter um povo que poderia servir como modelo a respeito da sua adoração, a respeito da sua piedade, a respeito do seu estilo de vida, eles pudessem servir como modelo para outros povos. E a história, irmãos, aqui de Jacó é uma história muito interessante, porque se a gente for aqui estudar de forma detalhada a vida de Jacó, a gente vai ver que a vida de Jacó foi uma vida sofrida. Jacó, ele engana seu irmão, que era Esaú, orientado por sua mãe. Seu pai Isaque, no final de seus dias, já cego, não podia reconhecer os dois filhos que tinham, é enganado, como já disse, por Jacó. A história eu não quero me deter aqui, porque a gente quer comentar algumas outras coisas aqui. E aquilo que Jacó faz, ele vai colher no futuro, porque o engano que ele fez ao seu próprio pai, e de uma certa forma aproveitando a situação da fome de seu irmão, que era Esaú, um caçador, e ali o seu irmão mais velho que Esaú troca o seu direito de primogenitura por um prato de sopa. Chegou com muita fome de uma caça, e ali, depois que Esaú descobre o que está acontecendo, de que seu pai havia abençoado a Jacó e não a ele, de que seu irmão, de uma certa forma, havia criado uma estratégia para que tudo aquilo pudesse acontecer, Esaú se enfurece e agora começa a perseguir o seu irmão, e começa a perseguir com palavras, porque por respeito ao pai ele não faz nada naquele momento. Isaac estava nos seus últimos dias de vida, e o que Esaú disse para Jacó foi o seguinte: quando o papai morrer, depois que ele morrer, eu vou lhe matar, eu vou tirar a sua vida. Olha os problemas acontecendo já na família do pai de Jacó. E aí Jacó, irmãos, ele tem que fugir. Ele vai para a casa de um tio, e na casa do seu tio ele se apaixona por uma moça, e ele fica encantado por ela, e vai trabalhar por ela, e o acordo era que ele pudesse trabalhar por 7 anos para se casar com Raquel. E 7 anos ele trabalha de forma fiel para o seu sogro. Chegou o momento do casamento, um momento feliz, um momento de festa. Quando o noivo entrou no seu tálamo, Francisco, para encontrar sua noiva, quando ele entra, quem estava ali não era Raquel, quem estava ali era Lia, que era a filha mais velha. E o sogro disse o seguinte: não é do nosso costume casar as filhas mais novas antes das mais velhas. Você vai ter que casar com a mais velha. Depois, se você quiser, você casa com a mais nova. E ele fica muito enfurecido, muito irritado com aquilo. E eles tentam resolver a situação, e para resolver a situação, Jacó teve que trabalhar mais 7 anos agora para poder casar com Raquel. Ao todo, Jacó trabalhou 14 anos para poder ter o direito de se casar com Raquel. Mas no pacote veio Lia, que não estava no planejamento. E aí a gente vai ver, irmãos, que a vida de Jacó começa a passar por uma série de coisas, a família de Jacó começa a passar por uma série de situações que nós precisamos ter muito cuidado hoje. E a primeira coisa que eu queria dizer, olhando para o texto, olhando para o versículo de número 2, que diz assim: esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos e ajudava os filhos de Bila e de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao seu pai a má fama deles. A primeira coisa que eu queria dizer aqui para os irmãos, que é algo trágico na vida de Jacó, mas Deus ele tem uma especialidade de transformar tragédias em bênção. Aquilo que às vezes a gente vai fazendo na nossa vida e transformando na nossa vida, e muitas vezes aquilo que parece não ser uma bênção naquele primeiro momento, a misericórdia e o amor de Deus ela vai transformando. É por isso que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que eu queria dizer nesse primeiro momento era que Jacó ele tinha mulher demais.
Sabe quantas mulheres Jacó tinha? 4. Eu quero só fazer aqui uma brincadeira. Se a gente já tem que se virar nos 30, você imagine um homem com 4 mulheres ali, habitando todo mundo junto. Jacó, ele teve as suas ele casou com 2 irmãs, com Raquel e com Lia, e cada uma delas tinha uma serva. E era comum naqueles tempos que as servas também pudessem ser cedidas ao marido, para que pudessem então ter uma família maior e ter mais filhos. E é a partir daí que se forma a nação de Israel. A partir dessas 4 mulheres que Jacó tem, os filhos nascem. Mas eu quero perguntar aqui para os irmãos, será que ter muitas mulheres era algo que se deveria considerar tanto? Será que não tinham os problemas de família ali? Com certeza tinha. E a gente vai ver que Deus, ele tolerou isso. Na verdade não era o projeto de Deus, não era o plano de Deus, porque Deus não muda aquilo que ele fala. Em Gênesis capítulo de número 2, versículo 21 até o versículo 24, a palavra vai dizer que Deus tornou ali homem e mulher uma só carne. Quando Deus cria o homem, quando Deus cria Adão e coloca ali Eva do lado dele, é interessante que o texto sagrado vai dizer que Eva foi tirada do lado de Adão, de uma costela de Adão, para que pudesse ser auxiliadora, para que pudesse caminhar com ele, para que pudesse estar ao lado dele, para que pudesse ser uma orientadora muitas vezes na vida dele. Mas nós já começamos a perceber aqui uma certa desconfiguração daquilo que Deus havia projetado para a vida do homem, no caso aqui na vida de Jacó, porque Jacó tinha mulheres demais. O que eu queria dizer nessa manhã, o que é que tem demais hoje na nossa vida, na nossa família? Talvez está sobrando na nossa família hostilidade, grosseria, palavras duras, e nós precisamos ter muito cuidado, irmãos, porque aquilo que nós plantamos é aquilo que nós vamos colher no nosso relacionamento. Gesiane está ali dentro, mas Sara e Mateus são testemunhas aqui nessa manhã. Eu tenho procurado por todos os meios agradecer a Gesiane, a tudo que ela tem feito por minha família, por minha vida. Por quê? Porque eu entendo com isso, irmãos, que eu estou plantando sementes boas no meu relacionamento. Às vezes as coisas que estão sobrando, as coisas que tem demais na nossa vida e na nossa família, são coisas prejudiciais, como eram 4 mulheres na vida de Jacó. Ele poderia ter se contentado apenas com uma. E nós precisamos, meus irmãos, nessa manhã, em nome de Jesus, pedir a Deus graça para identificar aquelas coisas prejudiciais que fazem parte da nossa família, que elas estão sobrando, que elas não fazem bem. Elas estão trazendo muitas vezes destruição, elas estão trazendo muitas vezes dentro do nosso lar uma separação, uma situação difícil, muitas vezes até de se controlar. E eu queria, irmãos, em nome de Jesus, pedir a você que é marido, você que é esposa, faça um filtro nessa manhã. O que é que tem de mais dentro da sua família que está prejudicando? O que é que está passando dentro do projeto de Deus, dentro da sua família, que precisa de ser tirado nessa manhã, para que a sua família tenha paz? Talvez a sua família não tenha vivido dias de paz, dias de alegria, dias de gozo, dias de refrigério, porque existem coisas que precisam ser tiradas, existem coisas que estão demais dentro do seio da sua família, existem coisas que precisam nessa manhã ser abandonadas no altar de Deus, em nome de Jesus. Há um plano de Deus, irmãos, maravilhoso para as famílias. Deus disse para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Irmãos, a nossa família pode ser uma bênção. Deus deseja que a nossa família seja uma bênção, mas nós somos participantes nesse projeto de Deus, para que a minha família, para que a sua família, ela seja uma bênção no nome de Jesus. E muitas vezes nós não estamos disponíveis, muitas vezes nós não estamos deixando Deus trabalhar, muitas vezes nós não estamos deixando Deus agir, porque essas coisas elas estão sobrando dentro da nossa casa. E é momento, irmãos, de nós fazermos profundas reflexões a respeito disso nessa manhã.
Segunda coisa que eu vejo nesse texto era que Jacó, irmãos, ele tinha uma preferência por José. Nos versos 3 e 4, a Bíblia vai nos dizer assim: ora, Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso, lhe mandou fazer uma túnica longa. Quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no e já não conseguiam falar com ele amigavelmente. Porque muitas vezes, irmãos, problemas estão surgindo dentro da nossa família. No caso aqui da vida de Jacó e da família de Jacó, é porque ele tinha uma preferência por José. E eu pergunto aos irmãos: existe filho melhor do que o outro? Pode ser que tenha filho que agrade mais do que o outro, mas melhor do que o outro não existe. Se Deus, irmãos, igualmente olha cada um de nós nessa manhã, e aqui, irmãos, não há ninguém justo, melhor dizendo, no sentido de perfeição, quero dizer, não há ninguém perfeito, existem pessoas aqui cheias de falhas, obviamente que fomos justificados pelo Senhor Jesus, mas todos somos iguais diante de Deus. E aqui Jacó comete uma falha muito grande, porque ele dá preferência a José. José certamente foi uma bênção, José certamente foi um grande homem de Deus, mas a decisão de Jacó de dar a preferência para José gerou no coração dos demais irmãos sentimento de rejeição e também de raiva. A relação entre os irmãos e pai com filhos, ela ficou totalmente fragilizada a partir de uma decisão de Jacó por dar sua preferência total ao seu filho José. Perceba que no texto os irmãos passaram a odiar a José. O texto vai dizer nos versos de número 3 e 4 que os irmãos de José passaram a odiá-lo. E eles passaram a odiá-lo por uma série de coisas que começaram a acontecer. Primeiro de tudo, irmãos, era pela predilência, pela preferência de Jacó com relação a José. Segundo, irmãos, José contava tudo que seus irmãos faziam. O texto vai dizer que José contava para seu pai a má fama de seus irmãos. Então, irmãos, ficou uma situação muito difícil. Uma situação difícil de se controlar, porque os irmãos olhavam agora para José não mais como um irmão, mas como um rival, alguém ao qual eles podiam disputar o amor do pai, alguém ao qual eles precisavam disputar a atenção do pai, porque em relação a isso, até o presente que nós vemos aqui no texto, foi dado diante de todos os irmãos para José, uma túnica de muitas cores. Nós precisamos, irmãos, ter muito cuidado com aquilo que nós estamos plantando dentro do nosso lar. Nós precisamos, irmãos, ter muito cuidado, porque o inimigo ele é muito sutil e ele usa pequenas portas abertas. Eu quero aqui aproveitar para contar uma história que aconteceu há algum tempo atrás. Nós tínhamos uma pessoa que visitava essa igreja no tempo do pastor Fernando Souza. O nome dele era Dr. José Maria, um senhor psicólogo, psiquiatra, um senhor muito conhecedor das escrituras, muito estudioso. E ele contou um caso que aconteceu de uma família. Um pai, uma mãe, uma filhinha mais nova, um filhinho um pouquinho mais velho e uma secretária que trabalhava na casa dessa família. O pai trabalhava muito, o pai viajava muito, e eles começaram a perceber com o passar do tempo que aquele menino que era o mais velho queria se vestir como menina e começou a vestir as roupas da menina dentro de casa, da irmãzinha dele, que era menorzinha do que ele um pouco. E aí a família ficou muito preocupada, começou a perceber que aquele menino de alguma forma estava querendo ser menina. Aquilo trouxe muita preocupação para aquela família, então procuraram o Dr. José Maria e foram conversar com ele a respeito do que estava acontecendo. O Dr. José Maria fez uma entrevista com aquela família, perguntou para o pai:
pai, como é que é a tua vida? Não, eu trabalho com vendas, eu viajo muito, eu passo a semana inteira viajando. E como é que é o seu final de semana quando você chega? Quando eu chego eu só quero descansar, me tranco no meu quarto, quero dormir, não quero conversa com ninguém, afinal de contas eu trabalho muito e eu preciso de descanso. Ele perguntou, você já saiu algum dia com o seu filho para andar de bicicleta? Ele disse, nunca. Já saiu com o seu filho para jogar futebol com o seu filho? Nunca. Já saiu com o seu filho para passear por algum lugar, só vocês dois? Ele disse, nunca. Muito bem. Deixa eu conversar agora aqui com a mãe. E aí, mãe, como é que é o relacionamento de vocês dentro de casa? Não, o relacionamento dentro de casa é assim. Lá nós damos toda a atenção para a nossa filhinha, que ela é a mais nova, ela nos tira todo o tempo, então tanto eu como a minha secretária, nós damos total atenção para ela. E aí a gente foca nela porque ela nos dá muito trabalho. E o outro filho não, o outro filho é mais calmo, ele fica um pouco assimilado. Tudo bem. Então o que eu consegui perceber aqui é que o seu filhinho, por conta de que vocês não têm tempo para ele, a única forma que ele está encontrando de chamar a atenção de vocês dentro de casa é se vestir como a menina, porque toda a atenção da casa é para essa menina. E agora, doutor, o que é que a gente vai fazer? A gente vai tomar algumas atitudes aqui. Pai, você vai chegar e você vai ter que investir o seu tempo na vida do seu filho. Vai andar de bicicleta com ele, vai jogar futebol com ele, vai soltar pipa com ele, vai fazer qualquer coisa com ele, vai no estádio de futebol, vai caminhar com esse menino. Tudo bem. E dentro de casa comece a fazer as coisas de forma igual. Não dê a preferência só para a menor. Ainda que ela tire toda a atenção, ainda que ela dê muito trabalho, que dentro da casa possa ser tudo igual, inclusive a atenção. E o resultado é, irmãos, que depois de 3 meses, aquele menino que estava querendo se vestir como menina, abandonou aquelas coisas, começou a ter uma vida normal, começou a realmente interagir e a viver de conformidade com a naturalidade das coisas. Por que é que eu estou contando essa história? Porque a preferência da mãe dentro de casa, por conta de toda a atenção, porque era ela menor, acabou gerando na mente daquela outra criança que a única forma dele chamar a atenção das 2 pessoas que estavam dentro de casa, que era a mãe e a secretária, para ele, era também se vestir como menina. Então veja, irmãos, como o inimigo ele trabalha, veja como o inimigo ele vai aproveitando oportunidades para gerar e plantar coisas dentro da nossa casa. E nós sabemos muito bem, irmãos, que o inimigo ele não vem para outra coisa, a não ser para matar, para roubar e para destruir. Lá em casa eu sempre fui muito justo. Quando o Mateus fazia alguma coisa, eu dava no Mateus e dava na Sara também para compensar. Estou brincando, né, amor? Para apanhar, põe os 2. Vai estudar na escola, a mesma escola por 2. O que vai comer a mesma coisa os 2. E às vezes, irmãos, a gente falha nisso. A gente dá uma preferência e a gente não entende que está plantando algo ali, às vezes no coração do outro. E foi exatamente o que foi plantado no coração dos irmãos de José. E olhe só como a situação ficou complicada dentro de casa. O relacionamento não ficou difícil só entre os irmãos. O relacionamento também ficou delicado entre pais e filhos. Sabe por quê? Porque Rúben, no capítulo 35, no verso de número 22, ele deita com a mulher de seu pai. Ele deitou com a mulher de seu próprio pai, irmãos. Veja como as coisas vão acontecendo dentro de casa. E eu quero acreditar nessa manhã que tudo isso poderia ser uma resposta para o pai. A sua preferência é ele? Está certo. Se a sua preferência é ele, então eu vou agir também. Se o senhor gosta mais dele, se o senhor dá a preferência a ele, então o senhor não é digno do meu amor. O senhor não é digno também do meu respeito. Então o inimigo, irmãos, ele vai utilizando essas coisas. Ele vai destruindo, ele vai minando, ele vai construindo determinadas situações dentro do lar, que muitas vezes é muito difícil de se contornar. E a situação aqui ficou difícil, porque nós sabemos muito bem a história. Os irmãos queriam inclusive matar a José. Não mataram porque Deus tinha um plano na vida dele, irmãos. Irmãos, olha, eu estou convicto de que Gesiane, ela não morreu e eu também não morri, porque Deus tinha e tem um plano na minha vida e na minha família. Se você não morreu ainda, passou por qualquer situação difícil, irmãos, já aconteceu tanta coisa comigo.
Acidente de carro, 3 já. Cirurgia, choque elétrico, morrer afogado no rio Popó, que eu era guri, mas morria de medo já. Também só precisei uma vez, só precisei passar por medo uma vez. Na minha adolescência me envolvi com pichação, inclusive picharam aqui o nosso muro aqui de lado, aqui da igreja, fizeram lá de branco. E eu via, meu Deus, naquele mundo que eu estava me envolvendo, eu disse, meu Deus, quando eu olho hoje para mim, eu disse, meu Deus, era para ser um bandido. Não era para ser um bandido, irmãos, eu sei o que era que eu andava, eu sei o que eu fazia. Mas a graça de Deus, irmãos, ela é muito maior. Ela vai transformando essas coisas ruins que a vida vai trazendo e que muitas vezes a gente vai escolhendo e Ele vai transformando essas coisas ruins em bênção. Deus, Ele tem essa capacidade, irmãos, de transformar essas coisas ruins que muitas vezes cercam a nossa vida em bênção. E olha onde é que eu estou hoje aqui, na frente de uma igreja, cheio de falha, né? Imperfeito. Mas quero servir a Deus de todo o coração, com sinceridade, com amor e com devoção. Mas nós precisamos ficar atentos, irmãos, para esses detalhes que vão acontecendo muitas vezes na nossa família. Terceira coisa que eu queria destacar aqui, irmãos, desses problemas que começaram a acontecer dentro da família de Jacó, é que a imaturidade de José fazia com que ele falasse sem refletir nas consequências. Ele falava sem refletir, irmãos. Se Deus quisesse que os irmãos soubessem do sonho que ele teve, Deus tinha feito que os irmãos dele também sonhassem. Era mais fácil. Deus estava falando, era com José, só que José era um garoto de 17 anos. Ele era imaturo, ele ainda não estava preparado, mas Deus estava falando com ele. E aí no verso de número 5, eu queria ver com vocês aqui, olha. Certa vez José teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Irmãos, presta atenção o que o texto está dizendo. Às vezes aquilo que a gente está falando não está produzindo algo construtivo, está trazendo destruição, está trazendo sofrimento. Cuidado com aquilo que você fala. E perceba que aqui José está falando entre seus irmãos. Olha o que é que às vezes acontece no meio da família: sentimento de inveja. Eles não gostaram, eles não aceitaram o sonho de José. E a gente sabe por que é, irmãos. A gente sabe por que é. É porque o coração. Só que aí a situação levou com que José fosse vendido pelos seus irmãos, se tornou escravo no Egito, foi para a casa de Potifar, até que chegou na casa de Faraó para ser governador. No meio daquele momento delicado, Deus havia reservado José para aquele momento. Mas José, com 17 anos, ele era alguém imaturo. Eu queria chamar, queridos, a sua atenção nessa manhã, porque muitas vezes nós falamos coisas que trarão consequências horríveis e nós não teremos condições de consertar. Depois que a gente falar, pronto. E aí toda a vida que acontece um problema é assim. Tu lembra daquilo que tu falou naquele dia? É desse jeito. Não é não? É, irmão. Falou, acabou. Às vezes você está até querendo andar pelo caminho, você está até querendo acertar, mas pisou fora da faixa 50 centímetros. Lembra daquele dia? Vamos ter cuidado, irmãos, com aquilo que a gente fala. Maridos, nós somos muito parecidos com Pedro, intempestuoso. Às vezes, no momento de fúria, a gente vai e fala, e depois que a gente falou para consertar, é muito complicado. Muito complicado. Uma palavra, irmãos, dita no tempo errado e do jeito errado, irmãos, trarão consequências horríveis. Olha o que é que diz Provérbios 25:1. Versículo 11, desculpa.
A palavra proferida no tempo certo é como frutas de ouro incrustadas numa escultura de prata. Efésios 4, 29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas aquela que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça àqueles que lhe ouvem. Irmãos, nós somos chamados para abençoar, amém? E uma das formas que nós temos de abençoar é a partir da nossa fala. Ah, mas eu só falo a verdade. Eu sou muito autêntico. Está certo, seja autêntico, seja verdadeiro e fale sempre a verdade. Mas está na hora de falar. É o momento de falar. Às vezes eu tenho raiva dentro de casa, irmãos. Quem aqui tem raiva dentro de casa? Tem? Eu sou de carne. A Gisele também tem raiva às vezes dentro de casa, que a vontade dela é pegar e cortar o meu pescoço. Mas se a gente for falar naquele momento, naquela hora, vai dar dor de dente, irmãos. Não vai dar certo. Às vezes é preciso parar, refletir, pensar no que vai falar, porque se falar, depois que falar, vai ter que assumir as consequências. E o que José falou aqui, irmãos, trouxe consequências horríveis para a sua própria vida. A Bíblia vai dizer que seus irmãos passaram a odiá-lo ainda mais. Deus estava no plano? Estava, irmãos. Deus estava no projeto? Estava. Mas será que Deus queria que os irmãos de José odiassem ainda mais? Deus precisava que os irmãos dele o odiassem para que ele chegasse no Egito? Eu não acredito nisso. Deus tem suas formas, irmãos, de trabalhar. Deus poderia ter colocado José lá no Egito de outra forma. Mas o que José falou trouxe para ele consequências dolorosas para a sua vida. Mas José também, ele aprendeu muito com relação a tudo isso que aconteceu. A quarta coisa, estou caminhando já, estou chegando no fim, que eu queria trazer como ensinamento dentro desse texto, é que existia inveja dentro da família de José. O verso 6 e 8 vai nos dar esse entendimento. Ouçam o sonho que tive. Disse-lhes: estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu, e se curvaram diante de mim. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais, por causa do sonho que havia dito. Até o sonho que foi compartilhado não foi bem recebido pelos seus irmãos. Porque no fundo, se cada um fosse sincero ali, pela inveja que estava dentro do coração deles, esse sonho que ele deveria ter tido sou eu. Talvez o mais velho poderia dizer assim: esse sonho que era para ter tido era eu, porque eu sou o primogênito, eu sou o mais velho e é eu que vou governar depois da morte do meu pai. Mas o coração deles estava cheio, irmãos, cheio de sentimento de inveja. Os irmãos de José não aceitaram o sonho porque estavam nutridos desse sentimento invejoso. O que Deus iria fazer na vida de José não era para a vida dos seus irmãos. O que Deus tinha mostrado para José era algo particular. Se Deus quisesse que os irmãos de José, vou repetir, tivessem conhecimento desse sonho, eles poderiam ter sonhado também. Quinta coisa, para a gente poder finalizar essa manhã e a gente poder ir para casa. Às vezes, nós não aprendemos com os erros e nós acabamos repetindo os mesmos erros que a gente fez um dia. Quantos de nós aqui já cometeram erros? Tenha medo de levantar sua mão não, viu? Já cometeu erro, Eduardo? E já fez de novo a mesma coisa? Deus quer falar com a gente nessa manhã. Quantas vezes nós cometemos um erro, dizemos que nos arrependemos, dizemos que queremos mudar, e às vezes o tempo passa, parece que a gente esquece e a gente comete o mesmo erro.
Perceba aqui no texto que nos versos 9 e 10, para a gente poder adiantar, José ele teve um novo sonho. E ele, sabendo já que seus irmãos estavam o odiando, o que foi que José fez? Ele contou de novo, irmãos. Veja como nós somos. Veja como nós caímos muitas vezes no mesmo buraco. Veja como nós temos muitas vezes facilidade, não vou dizer facilidade, eu vou dizer habilidade, para a gente cometer as mesmas coisas que a gente já fez. Será que Deus não está nos chamando nessa manhã para um tempo de mudança? Para um tempo de observação, para um tempo de experiência, para a gente não cometer mais os mesmos erros que a gente cometeu? Eu me arrisco a dizer, irmãos, que alguns de nós aqui nessa manhã ainda cometerão erros novamente depois que ouvir aquilo que nós estamos falando aqui. Ainda cairão nos mesmos buracos da vida, ainda passarão pelos mesmos sofrimentos. O que é que está faltando em nós nessa manhã, irmãos, para a gente mudar de atitude? O que é que está faltando em nós, irmãos, para a gente consertar? E eu quero falar aqui especificamente no contexto da família. Porque geralmente quando dentro do contexto da família está tudo muito ajustado, está tudo muito bem encaixado, é mais fácil nos outros contextos, muitas vezes no social, porque se você tem paciência dentro da sua casa, lá no contexto social, no contexto do trabalho, no contexto da escola, você também vai manifestar essa paciência e as coisas vão ficar fáceis para você. Mas se dentro de casa está faltando, lá fora também vai faltar. Então, irmãos, eu acredito que Deus nos chamou nessa manhã aqui para ajustar algumas coisas dentro da nossa família. A minha família, irmãos, precisa da graça de Deus nessa manhã. A minha família, ela enfrenta problemas. A minha família, ela passa por dificuldades. A minha família, vez por outra, ela está caindo dentro do mesmo buraco. Ela está vendo um buraco bem ali na frente, mas ela não consegue desviar daquele buraco. Ela continua andando, ela continua seguindo. E quando chega na frente do buraco, ela não cai dentro do buraco. Muitas vezes, sabe o que é que ela faz? Ela se joga dentro do buraco. Quando eu digo que ela se joga, é porque nós podemos evitar, e muitas vezes nós não fazemos nada para evitar, para cair dentro desse buraco, irmãos. E eu queria, irmãos, nessa manhã, fazer uma aliança com Deus, que Deus colocou no meu coração, para esse domingo de manhã, é para nós fazermos uma aliança com Deus. E o que eu queria propor para os irmãos, é colocar diante de Deus, aquilo que você, que eu, não consegue mudar na nossa própria família. Eu tenho certeza que você nessa manhã tem problemas de família, porque não existe nenhuma família que não tem problema. E eu tenho certeza também nessa manhã que existem coisas que você gostaria que acontecesse da parte de Deus na sua família que ainda não aconteceram. Existem coisas que precisam ser tiradas de dentro do seu contexto familiar para que Deus continue abençoando, para que Deus continue direcionando, para que você possa ter paz, para que você possa ter alegria dentro do seu lar. Então a proposta nessa manhã é simples. Se você deseja colocar diante de Deus, diante do altar de Deus, as coisas que para você são impossíveis, as coisas que para você ainda não conseguiram ser mudadas, as coisas que estão trazendo sofrimento para dentro da sua família, eu queria, em nome de Jesus, como um sinal de vir até o altar, porque não precisa a gente vir até aqui. Se você deseja fazer isso, eu queria te convidar para você ficar de pé nessa manhã. E eu vou entender que a sua família, ela precisa de Deus. Sua família precisa de mudanças, assim como a minha família também precisa, assim como a família de Jacó precisou, assim como a família de José e de tantas outras pessoas precisam de mudança. E aí, irmãos, a gente precisa fazer uma aliança com Deus. Pastor, o senhor tem solução para mim? Eu não tenho nem para mim. Eu estou querendo para mim também nessa manhã, mas tem um, irmãos, que pode. Tem um que tem poder, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. E nós viemos adorá-lo aqui nessa manhã. E eu quero te dizer uma coisa que eu estou sentindo aqui dentro, estou sentindo aqui agora. Deus não quer que você volte chorando para dentro da sua casa hoje pela manhã.
Deus quer que você volte feliz. Deus quer que você volte crendo que as coisas impossíveis, que as coisas difíceis, elas serão mudadas com a ajuda de Deus e com a graça de Deus, no nome de Jesus. Amém? Você deseja fazer essa aliança com Deus nessa manhã? Amém? Eu quero. Eu preciso mudar em muitas coisas, meus irmãos. Muitas coisas. Não tenho assim receio nenhum de falar para os irmãos. Certamente você também tem esse sentimento, mas nós estamos diante de Jesus e Ele é poderoso para nos ajudar, Ele é poderoso para nos fortalecer nessa manhã, no nome de Jesus Cristo. Amém? Eu queria chamar aqui o Mateus para fazer aqui um fundozinho musical, para a gente poder orar e nos despedir nessa manhã, no nome precioso de Jesus. Se você estiver com a sua família aí, se você puder abraçá-la agora, abrace. Sua família você pode abraçar. Se você estiver aí do lado do seu cônjuge e puder dizer para ele: minha querida, eu aprendi alguma coisa hoje, eu quero mudar hoje. As coisas vão mudar dentro da nossa casa. As coisas vão mudar dentro da nossa família. Deus vai nos ajudar. A gente vai voltar a ser feliz. Deus vai trazer um renovo sobre a nossa casa, sobre o nosso lar. A gente vai voltar a ter aqueles almoços de domingo, onde a gente vai sentar na mesa, vai se alegrar, vai orar, vai agradecer a Deus, vai chorar, vai contar as bênçãos de Deus. Irmãos, Deus quer fazer isso. Deus tem plano para famílias felizes, famílias abençoadas. E é isso que eu quero para a sua vida, é isso que eu quero para a minha vida, é isso que eu quero para nós nessa manhã. É isso que Deus tem para todas as famílias da terra. Se nós pedimos ao Pai, a Bíblia diz: se nós que somos maus sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o vosso Pai nos dará aquilo que nós precisamos. Amém. Pai querido, nessa manhã, no nome precioso de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, pela a tua palavra, Senhor Deus, que é tão simples, mas que é tão rica, que traz para nós tantos ensinamentos, Pai. Falar sobre família nessa manhã é tão essencial, é tão urgente, porque tantas famílias estão se destruindo. E eu não estou falando de famílias que não conhecem a Deus. Estou falando de famílias que conhecem a Deus. Homens que foram tão tementes a Deus, mulheres que foram tão tementes a Deus, filhos que foram tão tementes a Deus, mas que perderam o temor, perderam o amor, perderam Jesus de vista. Senhor, Tu és a solução para todos os problemas da nossa família, Senhor. Tu és aquele que pode nos dar sabedoria para enfrentar, habilidade, ó Deus, para resolver os problemas que muitas vezes se levantam, Senhor, que trazem tanto sofrimento e tanta angústia, tiram a nossa paz, tiram a nossa alegria. Mas no nome precioso de Jesus, eu quero bendizê-lo nessa hora, quero louvá-lo nessa hora, pelo Teu grande amor, pela Tua grande misericórdia, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, eu quero Te pedir que cada família nessa manhã, ainda que não tenha força, porque muitas vezes chegamos tão fraquinhos diante do Senhor, ainda que não tenhamos ânimo, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, dá-nos um sinal de que as coisas começam a mudar dentro da nossa casa, de que as coisas começam a mudar dentro da nossa família, Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Teu nome possa ser engrandecido dentro da nossa casa, que o Teu nome, Senhor, possa ser engrandecido dentro do nosso contexto familiar, que cada um dos integrantes da nossa família possa ter a alegria no coração e poder dizer: Deus está na minha casa, Deus está na vida dos meus pais, Deus está na vida dos meus filhos, Deus é o governante do nosso lar, Deus é aquele que está direcionando todas as coisas. E nós queremos nos alegrar, Senhor, nessa palavra, nessa fé que temos, que o Senhor pode gerar isso para a nossa vida. Muito obrigado, Deus, nessa manhã. Muito obrigado pelas famílias que conseguiram chegar. Muito obrigado, Deus, por famílias que podem estar nos assistindo nessa manhã. Em nome de Jesus, que o Senhor, Deus, traga paz, que o Senhor traga alegria, que o Senhor coloque em ordem, Senhor Deus, todas as coisas que estejam em desordem.
Que o Senhor Deus possa avivar aqueles que estão tristes espiritualmente, ó Deus, nessa manhã. Que o Senhor Deus possa trazer um renovo, Senhor. E que cada um, ó Deus, que se encontra nessa situação, possa, ó Deus, se levantar por causa da maravilhosa graça do Senhor Jesus. Eu te louvo, meu Deus, nessa manhã. E te agradeço por tudo. Por essa comunhão santa, por esse retorno, Senhor Deus, às atividades presenciais. Abençoa cada um daqueles que não pôde vir, Senhor. Nós entendemos a todos, não queremos trazer peso sobre ninguém, Senhor. Cada um tem os seus motivos e nós vamos respeitar, mas nós queremos repreender, ó Deus, nessa manhã, o medo, ó Deus, que escraviza, o medo, ó Deus, que tem tirado a paz de muitas pessoas, Pai. Deus, quantas pessoas têm procurado ajuda psiquiátrica, psicológica, Senhor. Quantas pessoas, ó Deus, têm tirado sua vida nesse tempo de pandemia. Senhor, em nome de Jesus, a Tua palavra diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Não estou falando de proteção. Aqueles que querem se proteger, tenham o meu apoio, se protejam, se resguardem. Estamos vivendo uma pandemia, mas o medo não. O medo não vem do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te louvamos nessa manhã e te agradecemos. Leva-nos, ó Deus, para a nossa casa, debaixo da Tua bênção. Dá-nos um domingo abençoado, Senhor. E dá-nos, ó Deus, uma semana de vitória. Repreende, Senhor Deus, essa pandemia. Abençoa as equipes médicas, Senhor. As equipes de profissionais de saúde, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te louvamos e te agradecemos por tudo. E que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa e bendita de Jesus, a comunhão, a consolação e a doce presença do maravilhoso Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Amém, irmãos? Sente-se, faça a sua oração pessoal, como sempre orientamos, e vá para a sua casa. Tenha um dia feliz, no nome de Jesus. Amém.